Olá, professores! Hoje nós vamos ver um trabalho específico sobre a base 2, uma base diferente da base decimal. Vamos ver umas atividades com material concreto e também com a escrita da base 2. Espero que vocês apreciem e que seja de proveito para a prática pedagógica de vocês. Então vamos lá? Essas 3 caixinhas têm um material concreto para trabalhar base 2, base 3 e base 4. Então, essa caixinha é o material base 2. Vamos trabalhar com ela um pouquinho. Essa pecinha aqui representa uma unidade. 2 unidades. No material concreto que eu mostrei para vocês, essa peça aqui substitui as duas. Base 2 seria o 2 elevado a 0, que dá uma pecinha, uma unidade. Aqui o 2 elevado a 1, que são 2 unidades. E se eu quisesse 2 ao quadrado, eu trabalharia com 2 ao quadrado, são 4, certo? Que pode ser representado assim. Ou por uma peça única, que corresponde às 4 pecinhas. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 0, que é 1. Aqui eu tenho 2 elevado a 1, que é 2. Aqui eu tenho 2 elevado a 2, que são 4 pecinhas. E se eu quisesse trabalhar com 2 elevado ao cubo, o 2 elevado ao cubo seriam 8 dessas, certo? Então, seria 2, 4, 6, 8. Mas como cada 2 dessas é uma dessa vermelhinha aqui, eu posso trocar 2 dessas por uma dessa, 2 dessas por uma dessa, 2 dessas por uma dessa daqui, e essa daqui por essa. Pronto, eu continuo tendo as 8 unidades. Só que agora, em vez de eu ter 8 vezes 2 elevado a 0, eu tenho o quê? 2, 4, 6, 8, ou 1, 2, 3, 4, 4 vezes 2 elevado à primeira, certo? Ou eu posso ter essas duas azuis aqui, que seria o quê? Aqui seria 2 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4, 2 vezes 4, 8. Mas eu ainda posso substituir por uma dessa daqui, que vale as 8 dessas, ou 4 dessas, ou 2 dessas, ou uma dessa. Aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado a 0, que é 1. Aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado a 1, que é 2. Aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado a 2, que é 4. E aqui eu tenho 1 vezes 2 elevado a 3, que é 8. É só para mostrar que 1 vezes 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4 vezes 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2, 4, 6, 8 vezes 2 elevado a 0. Então, trabalhar na base 2 significa isso, fazer agrupamentos de 2 em 2.
ampliando. Vamos ver isso numericamente. Quando a gente trabalha na base 2, significa que a gente só está utilizando dois símbolos, o 0 e o 1. O 2 não entra, que nem quando a gente trabalha na base 10. A gente utiliza do 0 ao 9, que são 10 símbolos, mas o 10 não entra, certo? Então, vamos, a mesma coisa aqui. Quando você vai utilizar dois símbolos, o 0 e 1. Vamos ver isso melhor no papel, certo? Se eu tenho só uma pecinha como essa, que corresponde a uma unidade, e eu estou trabalhando na base 2, isso daqui vai significar o quê? 2 elevado a 0. É uma vezes 2 elevado a 0, certo? Se eu tenho essa pecinha rosinha e vermelhinha, eu tenho 1 vezes 2 elevado a 1. Por quê? Porque eu tenho duas unidades, então é 1 vezes 2 elevado a 1. São 2 dessa daqui. Lembra que eu falei que eram 2 dessas, ó? Certo? Essa outra aqui corresponde a uma peça. Que valor que ela tem? 2 ao quadrado. Por quê? 2 ao quadrado é 4 e equivale a 4 dessas daqui, certo? É como se eu estivesse fazendo isso, ó. Certo? Ou duas da outra. Muito bem. E se eu tenho uma dessa daqui, eu tenho 1 vezes uma peça que vale 2 ao cubo, ou seja, 8. Cabe 8 dessas daqui, ó. 2. Para escrever na base 10, eu uso 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10 eu não uso, certo? Então, para escrever na base 2, eu só uso 2 algarismos, o 0 e 1. Mas como é que eu faço para escrever isso? Se eu quisesse escrever 8 na base 2, significaria que eu tinha 8 unidades, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu vou fazer agrupamentos, isso daqui significa o quê? 2 elevado a 0. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 2 elevado a 0, certo? Mas aí eu vou fazer agrupamentos de 2. Então, vamos ver. Eu faço um agrupamento de 2, outro agrupamento de 2, outro agrupamento de 2 e outro agrupamento de 2. Agora, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4... vezes 2 elevado a 1. Continuo com 8, só que eu tô com 4 grupinhos de 2. Agora, eu quero fazer de 2 elevado a 2. Então, o que que eu faço com 2 elevado a 2? Eu tenho que ter 4 elementos no grupinho, certo? Então, eu vou fazer com outra cor. Então, aí eu faço aqui, ó. Eu tenho esse grupinho de 4. E tenho esse outro grupinho, tenho esse outro grupinho de 4, certo? Então, isso daqui corresponde ao quê? 2 vezes 2 ao quadrado. Então, aqui 2 vezes 4 dá 8, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 1 dá 8. Mesma quantidade de elementos. E agora, eu quero fazer 2 ao cubo. Vamos ver se dá para fazer 2 ao cubo? Olha só, dá um grupão aqui, ó. De 8, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, nós temos 8 desses daqui. Nós temos 4 desse daqui.
nós temos 2 desse daqui e temos 1 desse daqui, certo? Olha lá, esse daqui é uma vez o 2 ao cubo. Mas, Ana, que legal! Mas como é que a gente representa isso com o 0 e com o 1 só, que são os 2 símbolos da base 2? Vamos ver isso. Ok, então, como vamos fazer para transformar na linguagem base 2 o número 8? Então, eu tenho o 8, primeiro agrupamento que eu vou fazer é de 2, porque esse 8 aqui implica o quê? Que são 8 vezes 2 elevado a 0, que são 8 unidades. Opa, aqui. 8 vezes 2 elevado a 0, que são 8 unidades. Aí eu faço 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8, para 8, nada. Ok. Me deram o quê? 4, o quê? 4 grupinhos de 2 elevado a 1. 4 grupinhos de 2 unidades. Ah, mas eu não quero, não posso ter 4 aqui. Eu vou tentar agrupar mais. Então, vou dividir por 2. Ver se eu consigo fazer outros grupos. Ah, consigo fazer 2 grupos. 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Eu consegui 2 grupos de quê? 2 grupos de 2 elevado a 2. Ah, beleza, mas tem 2 ainda. Então, eu consigo fazer mais um agrupamento. Deixa eu ver. 1 vezes 2, 2, para 2, nada. Com isso, eu consegui formar um grupo de 2 elevado a 3. E como é que eu vou escrever isso agora na linguagem matemática? Lembra dessa curvinha que a gente fazia? Sim, não sei quem aprendeu isso daí. Eu aprendi assim. Aí, o que eu faço? Daqui para lá é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, na base 2. O que significa isso? Significa, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, vai ser 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Então, vai dar 8 mais 0, mais 0, mais 0, que é 8 na base 10. Pois bem, agora eu gostaria que vocês observassem essas 3 representações da quantidade 8 representada na base 2. Quando nós fizemos essa distribuição, esse agrupamento, o que a gente tinha? A gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades simples, ou seja, 8 de 2 elevado a 0. Quando a gente fez a divisão aqui, a gente tinha 8 de 2 elevado a 0. O que nós fizemos? Nós fizemos aqui grupinhos de 2. Nós fizemos 1, 2, 3, 4 grupinhos de 2. E aqui, quando a gente foi fazer das 8 unidades simples, que a gente foi fazer grupinhos de 2, o que aconteceu? Nós tivemos 4 grupinhos de 2 e sobrou 0. O que significa esse 0 aqui? Significa que não ficou nenhuma pecinha solta. Todos os quadradinhos que nós tínhamos, os 8, conseguiram ser agrupados de 2 em 2. Aí eu consegui 4 grupinhos de 2 pecinhas, de 2 elevado a 1.
Aí eu tentei agrupar de novo. Então, olha, 4 dividido em 2 grupinhos, deu quanto? Deu 2 grupinhos. Então, ó, 2 vezes 2, 4, para 4 nada. O que significa esse zero? Que eu consegui, o quê? 2 grupinhos de 2 elevado a 2. Olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ficaram 2 grupinhos de 2 elevado a 2. E não ficou nenhum grupinho de 2. Então, já não tinha sobrado nenhuma unidade simples. E aqui também não sobrou nenhuma duplinha, né? Não sobrou nenhum desses assim, vermelhinho. Isso significa esse zero aqui. Aí, como eu tinha 2 grupos de 4, eu falei, vou tentar ver se eu agrupo de novo. Fiz outra vez se eu tinha conseguido fazer, juntar 2 desses daqui. Então, dividi em 2. 2 dividido por 2 deu um grupo de 8, que é esse grupão aqui, certo? Então, os 2 grupinhos de 2 ao quadrado é a mesma coisa que um grupinho, um grupão, né, no caso, de 2 ao cubo. Aí, então, quando eu fiz um grupinho de 2 ao cubo, 1 vezes 2, 2 para 2 nada, significa o quê? Que não sobrou nenhum grupo de 4. Então, esses zeros aqui significam o quê? Que não sobrou nenhum sozinho, não sobrou nenhuma duplinha e também não sobrou nenhum grupinho de 4. Todos eles, as quantidades que a gente tinha, conseguiram ser agrupadas todas num grupo só. Por isso que aqui vem 0 vezes 2 elevado a 0, porque não sobrou nenhuma soltinha. 0 vezes 2 elevado a 1, que também não sobrou nenhuma dupla. 0 vezes 2 elevado a 2, que também não sobrou nenhuma quadra. E só tem 1 de 2 ao cubo, 1 de 8, certo? Vamos ver outro exemplo? Vamos supor agora que eu quisesse escrever a quantidade de 14 na base 2. Então, eu tenho 14 unidades, vou fazer grupinhos de 2. Dá 7 grupinhos de 2, para 14 nada. A 7 dá para agrupar ainda, fazer outros grupinhos de 2. Dá 3. 3 vezes 2, 6, para 7, 1. E 3 ainda dá para fazer agrupamento de 2. Dá 1. 1 vezes 2, 2, para 3, 1. Então, olha só. Isso significa 1, 0 na base 2. Se eu quisesse transformar isso na base 10, como é que eu faria? Seria 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, seria 1 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Isso daqui vai ser igual a 8 mais 4 mais 2 mais 0, que é igual ao quê? 8 e 2, 10 e 4, 14. 14 na base 10. Simplesmente no nosso sistema decimal, 14. Se você quiser, você pode desenhar as 14 bolinhas, os 14 quadradinhos, e tentar fazer os agrupamentos. Faz o agrupamento de 2, depois faz o agrupamento de 4, depois faz o agrupamento de 8. E aí você vai ver que vão sobrar uns grupinhos que não vai dar para agrupar. É isso que vai significar essa escrita que tá aí. Ou seja, você vai ter um grupo de 8, vai sobrar um grupo de 4, que não vai conseguir se juntar com outro grupo de 4, e vai sobrar um grupinho de 2, que não vai conseguir se juntar para outro grupinho de 2, e não vai sobrar nenhuma soltinha, nenhuma bolinha, nenhum quadradinho soltinho, certo?
eu acho que fazendo o desenho, vocês vão conseguir exercitar esse lance dos agrupamentos, ok? A mesma coisa a gente pode fazer para trabalhar com base 3, com base 4, com base 5, fazendo os agrupamentos. Mesmo esquema, mesmo jeitinho que a gente fez com base 2, você pode fazer com outras bases, ok? Muito bom.